Olá, sejam bem-vindos ao canal. Hoje falaremos um pouco mais de história. Vamos iniciar lá atrás falando sobre o imperialismo inglês. O imperialismo inglês, ele abrangia boa parte da América do Norte, dos Estados Unidos, África, Índia predominantemente, era dominada pelos ingleses, e havia também colônia, havia também exploração francesa também dessas mesmas regiões. Na África havia uma variação, mas na América do Norte eles exploravam ao mesmo tempo a América do Norte. Isso influenciou na Guerra Civil Americana, com o apoio de um lado da França e do outro lado da Inglaterra. Pois bem, vamos então falando da Inglaterra. A Inglaterra, após a Revolução Francesa, no final, né, que ela terminou, né, vamos colocar assim, em 1800, né? Ela terminou a Revolução Francesa no começo de 1800, né? Ela teve o início lá em 1700 e tal, mas terminou em 1800. Depois desse período, né, napoleônico, a Inglaterra voltou-se para a França. Perdão, a Inglaterra voltou-se para a China. De onde vinham muitos produtos cobiçados em toda a Europa, como chá, porcelana e mais um produto que seria a seda. Todos esses produtos muito cobiçados na Europa. Então, devido a isso, eles começaram a pressionar muito o comércio com a China. Isso foi num processo marítimo, pelo fato de que, para não precisar depender, né, do Império Otomano, que fazia um tampão entre a Europa e a Ásia, o Extremo Oriente, né? Então, eles, pelo mar, através do mar, eles conseguiram fazer essa esse comércio entre a China e a Europa estava ficando desproporcional, e a balança comercial estava negativa para a Inglaterra. Então eles estavam comprando muito mais produtos da China do que a China estavam comprando produtos da Inglaterra, porque a Inglaterra produzia principalmente produtos, né, industrializados. A China era um pouco fechada, mas tinha portos, né, que faziam comércio com o exterior. Um desses portos era o Cantão. Acredito eu que o nome venha derivado, o nome Canto talvez venha derivado até desse porto em específico, esse porto cujo nome seja Cantão, algo relacionado a algo longe, né?
A Inglaterra, tendo essa balança comercial negativa para o seu lado, começou a tentar recuperar os ganhos. E uma ideia maravilhosa que ela teve foi implantar ópio dentro da população chinesa, que se viciou durante centenas de anos. Houve essa intenso comércio, a Inglaterra empurrava o ópio para cima da China. Então a população começou a ter um problema social. A China, vendo esse problema social, começou em 1800, no próximo do meados de 1800, do século, né, 17, 18, perdão, século 19, exato. Em 1830, mais ou menos, a China começou a colocar, a se impor muito mais sobre esse problema que estava acontecendo na população chinesa viciada. Em contrapartida, a China estava muito bem, né, comercializando, tendo seu lucro e tal. Em contrapartida vem o Japão, imperialista também, se expandindo. Essa expansão japonesa, ela vem a partir do século XIX também, nesse mesmo período em que a China está tentando lutar com esse problema do ópio, interno do ópio. O Japão muito fechado, até então o Japão não permitia, não tinha muita comunicação com o exterior. Então o Japão passou a fazer um comércio muito maior e passou a partir de 1800. Vamos dar uma olhadinha aqui, que eu até separei aqui, tem algo bem interessante falando sobre o imperador. Vamos ver aqui. Que ele viu que havia a necessidade de buscar conhecimento para eles poderem pra crescer, né? O mundo na Europa já estava em plena segunda fase da Revolução Industrial, e o Japão estava em sistema muito inferior, em uma situação muito inferior. Então o imperador decidiu enviar estudantes, enviar pesquisadores. Seria uma espionagem, entre aspas, mas buscar conhecimento em todo o mundo. Então enviou, né, sua população a vários cantos do mundo buscando esse conhecimento. Junto com essa expansão, com essa busca de conhecimento japonesa,
já que do outro lado do oceano eles têm a expansão americana. Você vê que o Havaí ele é bem distante da costa americana. Então nós conseguimos ver a influência americana vindo pelo outro lado do Pacífico e de um lado vindo a influência japonesa. Que de fato eles estão até um pouco bem mais perto mesmo daquelas ilhas e tal. Mas então nós vemos isso e percebemos que o Japão, a partir daí, começa a se industrializar pesadamente e a China não consegue. O Japão invade a China, tem várias guerras com a China, até mesmo com a Rússia. O Japão também tem confrontos com a Rússia, isso até em 1939, se eu não me engano, o Japão entra em conflito com a Rússia. Em 1939, com a assinatura de um tratado, isso dá para a União Soviética, não era a União Soviética ainda, né? Mas isso dá para a Rússia a tranquilidade de saber que ele não iria ter o enfrentamento do Japão por aquele lado. Então ele poderia se concentrar muito mais na Alemanha, conseguindo então derrotar a Alemanha, justamente por essa certeza de que contra o Japão eles poderiam ficar mais tranquilos, por enquanto. Então o Japão perde a guerra, né? É o último país a sair da Segunda Guerra Mundial e é totalmente dominada, né, pelos Estados Unidos. A Coreia é dividida porque existe uma convenção, existe um consentimento de que a Rússia invadiria a Coreia até determinado ponto, e assim se fez, e os Estados Unidos iria pelo outro lado para poder livrar a Coreia do Japão. E assim se fez, com parte da China também. O Japão deu bastante trabalho na Segunda Guerra Mundial, mesmo sendo um pequeno país. Mas nós podemos ver então com isso que a China ela já passou pelo status de colônia de exploração. Ela conhece bem. E você vê que durante centenas de anos ela foi covardemente, né, a sua população foi covardemente influenciada a se drogar, a sair da consciência, correto? Isso atrapalha muito a economia, a sociedade em si, o valor das coisas. A prata na época estava perdendo muito valor, então a economia estava entrando em colapso, a China iria se dissolver. Para a Inglaterra isso seria ótimo. Então eles conseguiriam dominar plenamente o país, impor todas as suas vontades. Mas eles havia um comércio durante muito tempo, houve esse comércio, né, da seda, do chá e das porcelanas, né, que favorecia sim a China, porém para contrabalancear isso a Inglaterra veio querendo vender drogas para eles. Bem, gente, esse vídeo vai ficando por aqui. A gente volta com mais vídeos falando sobre isso, falando sobre a Ásia, o Extremo Oriente, correto? Vamos falar sobre muito mais, revolução e tal, Revolução Russa, 1917. Então isso também tem muita influência, né, em tudo que vem acontecendo hoje em dia. Vamos falar um pouquinho de tudo. Esse é o objetivo do programa.